Olá, pessoal. Então, tô vindo fazer mais um vídeo aqui nesse final de novembro. Eu praticamente tenho feito um vídeo por mês, é muito pouco. E é um canal pessoal que eu tenho que, na verdade, é um restrito às pessoas da minha área de conhecimento. E então, assim, acaba sendo uma discussão de quase de clube da Luluzinha. Mas isso ao mesmo tempo é bom, porque são discussões de pessoas que são próximas, de pessoas capazes de estarem juntas comigo pensando coisas que a gente pode não apenas ficar na discussão retórica, mas de colocar isso em prática. E o que eu faço isso? Essas pessoas que me assistem, todas elas são de alguma forma ligadas à área da cultura, à área de livros, que é a minha área de leitura, certo? E hoje em dia, atualmente, também a área do direito. E eu não queria perder a oportunidade, na verdade, eu vim aqui falar sobre minha área é conhecimento, né? Então, eu fiz aniversário agora no dia 10 de novembro e pensei assim quais são os avanços dessa minha geração, né, desse período eu adentrei bem os 50 anos agora. Então, né, essa geração de que tem vários nomes, nomenclaturas, né, as 50 a mais, as balzaquianas que depois eu vou falar sobre isso que já não são mais, as mulheres maduras, a terceira idade. Então, enfim, são vários as cinquentonas, vários nomes que foram dados a essa geração e que vão se perdendo e vão se modificando à medida que o próprio avanço tecnológico e o avanço da humanidade provoca para que a gente se modifique. Então, na verdade, então, em termos de literatura, né? Se a gente for pensar assim, o que é a literatura, o que os livros nos trazem de diferente nesse meu período de vida até aqui. E eu faço, toda vez que eu faço aniversário, que é rumo ao final do ano, eu sempre penso nessas coisas. Um ser intelectual é um ser que está constantemente, infelizmente passa a ser até chato isso, mas a gente está sempre pensando, é impossível, a gente às vezes tem que aquietar a mente, até fazer meditação para aquietar a mente, mas é a do ser intelectual essa vertente de pensamentos, não é? Então, assim, se a gente pensar, por exemplo, que a literatura chamou as mulheres de 30 anos, já de balzaquianas, e que elas eram as coroas daquela época. Imagina, hoje em dia minha filha tem 30 anos e eu chamo de menina, uma menina, mulher, que é uma mulher, mas ela é, para mim, uma menina, porque ela realmente tem traços ainda de menina. Não estou nem vendo com o olhar de mãe, mas um olhar realmente ela é madura intelectualmente, mas extremamente jovial se a gente pensar que eu seria a balzaquiana com 30 anos e que hoje, adentrando os 50, seria balzaquiana, então, né? Então, assim, vejam que a comparação do etarismo, ela se modifica com o tempo. E por que se modifica, né? A literatura traz, a gente sabe que hoje as mulheres de 50 anos não são mulheres envelhecidas como eram as nossas avós, certo? E muito menos as de 30 que passaram a ser mais as mulheres da nossa geração, né, lá com 30 anos, são muito diferentes. Por que isso? Por causa dos avanços civilizatórios, dos avanços da modernidade, da tecnologia. Os livros me chegam, né? Às vezes eu acho que eu vou em busca deles, mas os livros me chegam. Eu justamente agora com essa idade fui fazer um procedimento estético, certo? Que era um microagulhamento, que é um tipo de massagem na pele, para a gente não derreter a pele. E me chegou esse curso que na universidade eles têm, é de cosmetologia, e eles estudam a beleza. E é um assunto muito interessante que eu tenho já me interessado há um tempo, que é o estudo da beleza através dos tempos, como é que
as culturas lidam com a questão da estética, da beleza, como esses conceitos vão se modificando. E isso para as mulheres é muito impactante, porque as mulheres, todo mundo sabe que sofrem mais que os homens sob esse aspecto. O homem, por exemplo, de cabelo branco grisalho é charmoso, mulher de cabelo branco tem uma série de oposições, embora agora as mulheres de cabelo branco deixam seus cabelos embranquecerem, né, ficam mais charmosas, são várias que né, adotaram essa prática por uma série de motivos, mas ainda tem lá os seus preconceitos. E também acho que a gente vive num momento hoje que se permite que as mulheres possam optar, olha, eu quero deixar meu cabelo branco, eu quero pintar de escuro, eu quero ser loira, e a loira também, hoje o próprio filme da Barbie mostrou que as loiras não são mais as loiras burras, certo? Nem a Barbie se permite mais ser burra. Então, acho que assim, é um avanço para as mulheres, não só em termos de estética, de poderem ter a liberdade de escolha, de terem a estética que quiserem, inclusive serem mais magras, mais cheinhas, há uma diversidade mais possível que desafoga as mulheres de um padrão de beleza que uma época, que as épocas exigem, e a nossa época hoje é uma época mais relaxada em relação a isso, né? Estamos num momento mais diversificado em relação à estética da mulher, né? Mas é o estudo da estética e da beleza é um estudo extremamente interessante e que está muito ligado a aspectos da cognição. Quer dizer, a gente, embora seja diverso, a gente ainda parece que há alguma coisa interna em nós que quer uma simetria, que quer um padrão, que não tolera, de certa forma, as coisas que vão para o nível do caótico. Então, alguma coisa que fuja muito padrão, nós não toleramos. Por isso, essa busca também das mulheres e mesmo dos homens também, de manterem a sua saúde, de manterem uma estética, né, que gostam de se sentir belos, ou não no sentido de vaidade, não é a vaidade por si só, mas é por perceberem que essa estética e esse equilíbrio na sua saúde e na sua estética mesmo, ela é importante para a manutenção também da vida intelectual. Se você está com muito sobrepeso, por exemplo, você não se sente bem. Isso não tem nada a ver com as gordinhas. Ser gordinha é outra coisa. O sobrepeso é que ele acaba sendo motivo de uma vida não saudável, né? E aquelas que são saudáveis mesmo com sobrepeso, tudo bem. Essa também é uma discussão que a medicina tem avançado e tem feito descobertas interessantes. Então, assim, né, o que avançamos em termos de conhecimento nesse meu período aqui na Terra, né? Por exemplo, em termos de discussão estética das mulheres, quando eu inicio lá minha juventude, eu achava que a mulher de 30 anos era balzaquiana, ela já era velha, e não é, porque hoje, adentrando 50 anos, me sinto jovem, me sinto bem, me sinto saudável. Outra coisa que vejo que modificou também nesse período, né, da minha existência aqui, é em relação principalmente às mulheres, coisas que eram tipicamente masculinas antigamente e agora também passam a ser do universo feminino, que eu acho que também é um avanço, e também é um avanço de tecnologia, que por exemplo, eu tenho me interessado muito, é curioso isso, a área de navegação e de barcos, ela é uma área muito masculina. As grandes navegações, descobertas, os navegadores, capitães de navios, isso é uma área muito masculina. E agora, nos últimos anos, recentemente, é que as mulheres então começam a entrar nessa área. A gente vê a menina, filha do Amir Klink, a Tamara Klink, que é uma menina muito talentosa, uma jovem que fez uma travessia do Atlântico, uma menina que é poeta também, a conheço porque escreve como poeta, mas é uma grande navegadora, e eu ganhei
os livros me chegam, né? Eu ganhei de presente de um colega de centro literário, que também é um colega que também já navegou, que é o seu José da Cunha Pires, e me deu esse livro aqui, que eu sabe do meu interesse, dos meus estudos, né? Já fiz curso de vela oceânica e pretendo daqui a pouco ter uma vida mais voltada. O meu sonho é morar a bordo, e aí eu fico pensando, né? A gente, como tornar sonhos uma realidade? Parece que é impossível, e não é impossível. Se você tem muita vontade, se você coloca energia naquilo ali, se você estuda, se você se prepara, se você tem acesso, de alguma maneira a gente tem que ter algum tipo de acesso. As pessoas que me conhecem me disponibilizam, são amigos, né, pessoas que querem trazer coisas boas para as pessoas. A área da literatura tem essa coisa, as pessoas são generosas, então sabem do meu interesse. O meu colega me deu esse livro aqui, e eu tenho um site, um canal no YouTube muito legal, que é o #Sal, que é de pessoas que moram a bordo. Então é uma vida que eu particularmente acho vibrante, maravilhosa, e de certa forma é um sonho para mim um dia morar a bordo. Não que moraria a bordo sempre, mas eu acho que assim, ter esse universo a ser desbravado da navegação, ela é algo maravilhoso, de ter a natureza, o sol e o calor. Eu amo o calor. A gente teve esse período tão complicado aqui no Rio Grande do Sul, com enchentes e tal. Então, assim, ter essa vida onde o sol brilha sempre, o calor, a gente poder estar sempre nesses lugares, né, onde a vida é, digamos assim, sempre sob os auspícios solaríneos, seria alguma coisa muito encantadora para mim. Nesse sentido, um sonho. Então eu acho um avanço, sim, porque tem mulheres que estão fazendo isso. Tem mulheres que têm já uma vida a bordo, uma vida náutica. A gente hoje tem acesso a esse tipo de conhecimento e pode se dar a esse luxo. Ainda é um luxo para as mulheres, mas de qualquer forma é assim que se iniciam os processos de mudança, para podermos fazer as coisas de tal forma que isso se torne mais acessível a todos. É assim que esses processos começam, certo? Alguém tem que desbravar essas áreas. Eu poderia falar de milhões de mudanças que aconteceram nesse período aqui, que eu vejo diferença quando eu era uma menina lá atrás e agora como uma mulher já então madura na terceira idade, né, que tem já a maturidade, a experiência, né, sob seus ombros, e finalmente decidi também me arriscar e ir para mudar de área, né, que também é uma outra coisa. Fazer transição de carreiras em uma certa idade é bastante difícil e ousado. Eu decidi fazer isso, não é ainda uma decisão muito certa, mas por enquanto sim. E aí o livro que é a minha cabeceira hoje, né, fora esses assuntos que me interessam, que eu leio, que me chegam, a Constituição Federal. E agora, semana passada, tive num congresso da minha universidade, em que a palestrante principal era a desembargadora Iris Helena de Medeiros, que é a presidente do TRF4 aqui no Rio Grande do Sul, e ela fez uma fala belíssima falando exatamente das transformações que o judiciário teve nos últimos anos, principalmente com a entrada da digitalização no judiciário. Então todos os processos mais céleres, tudo se modifica com a entrada do mundo, do ambiente virtual e remoto, e deixa tudo muito mais rápido, mas ao mesmo tempo ela enfatiza muito, e isso para mim também é algo fundamental que não se pode perder de vista, que é bom, estamos digitalizados, estamos no mundo tecnológico, estamos no mundo, mas a humanidade sempre, nós somos seres humanos, não, é impossível perder de vista, em primeiro lugar, o nosso processo civilizatório, ele não deve nunca deixar de ser um processo humanizado, porque somos seres humanos. Então é mesmo que tenhamos uma discussão de robótica, ChatGPT, inteligência artificial, todas as entradas, internet, ensino à distância,
ok, isso é maravilhoso, nos traz muitas vantagens, qualidade de vida, mas há que se pensar também a problemática que isso nos traz e não perder de vista o fato de os processos serem humanizados, mesmo que sejam tecnologizados, porque somos seres humanos e, em última instância, é o que está valendo. Então, a fala dela é belíssima e ela entrega agora, como desembargadora, né, o cargo de presidente do Judiciário em fevereiro, e ela diz assim, olha, não, isso é a fala de uma outra professora, a professora Fernanda Osório, que foi muito legal, também as duas se fecham, assim, são mulheres à frente, que tem essa discussão de ponta, né, na área do direito, que também é uma área que avança junto com todos os processos de avanço da humanidade nesse período que eu vivi, que foi riquíssimo, eu acho, porque foi quando teve o boom da internet e aí corte epistemológico das ciências, né? Mudamos todos. Ela tem uma fala que ela encerra dizendo: ninguém perde a dignidade diante da Constituição Federal. Então eu achei maravilhoso, eu acho que assim, porque a Constituição tem sido meu livro de cabeceira agora junto. Eu tô fazendo também, eu adoro essas discussões humanizadas, eu tô participando de um grupo eu preciso sempre cuidar da alimentação, senão eu também engordo. Participo de um grupo de vida saudável, agora acordamos às 6h20 da manhã para fazer meditação e cuidarmos da nossa alimentação juntos. E então tivemos que ler um livro em grupo que se chama Picos e Vales, e eu achei o livro no Spotify, e aí até digamos, mentora desse grupo, né, ela disse, não, Adriana, você tem que ler o livro, mas eu sou uma especialista em leitura, eu disse, olha, não, mas agora você veja que quanto mais estímulos a gente recebe de informação e na leitura, então se você ouve, se você lê, se você escreve, se você anota, isso melhor é para o nosso processo de aprendizagem. Então precisamos também levar em conta que diante de todas essas leituras, quanto mais reforçamos para que de fato essas leituras façam sentido para a nossa vida, né? Se a proposta é essa de não é apenas ficarmos, ok, esse discurso é muito bonito, mas esse discurso precisa vir na nossa vida prática. A alimentação saudável tem que ser colocada em prática. Não adianta só você saber que esse alimento tem essa caloria, tem essa função, se você não consome esse alimento que ele vai lhe fazer bem de fato. Não adianta você achar, sim, caminhadas e corridas fazem muito bem, mas se você não coloca em prática. Ao mesmo tempo, essa discussão ela é tão importante, ela está no cunho da ciência, mas aí sim a desembargadora e a professora que eu ouvi, né, na fala do direito tem razão. Assim, olha, não podemos perder de vista o nosso processo de humanidade, porque diante de todos os conhecimentos, esses avanços que eu estou falando e declarando aqui, olha, nesse meu período de 50 a mais, eu acho que avançamos tanto, né? Eu me sinto tão diferente daquela que eu era há tempos atrás e aonde cheguei até agora, mas, e venho aqui de coração aberto dizer isso, mas ao mesmo tempo tive 2 perdas essa semana de pessoas conhecidas, queridíssimas, e assim, nem conhecia tanto, assim, pessoas que não me eram tão próximas assim, mas que de fato conhecia e sou dessas que me toco por isso, porque é uma vida. Eu acho que a gente tem que pensar sempre, a vida não pode deixar de ser cultuada, é uma vida e essa vida importa, e é por isso que os processos precisam ser humanizados, porque é em defesa da vida sempre. E aí a Constituição Federal vem a nos defender, não se perde a dignidade diante da Constituição. Então, nesse meu final de mês de novembro, que é o mês do meu aniversário, que tivemos 2 feriados, e às vezes tanta coisa aconteceu, então venho aqui discutir mais uma vez os livros que me chegam e como é que a influência dessas discussões dos livros acabam tendo um impacto em mim, na forma como eu penso, e de tudo que tem avançado. E me sinto, sim, muito mais civilizada, com relações que estão cada vez, eu acho, tendem a ficar mais saudáveis e tendem, eu acho, essa discussão eu sempre coloco em jogo. Será que estamos melhorando?
Mas aí agora eu pensei nesse período aqui, bom, nesse período de aniversário. Acho que a tendência é que sim, estamos melhorando a ciência, a literatura e todos os esforços dos intelectuais. Acho que há uma melhora, sim. Pelo menos para as mulheres, acho que teve. Eu me sinto melhor do que os meus anos atrás. Um beijo.